compare a si mesmo com quem você foi ontem, não com quem outra pessoa é hoje. Essa frase é de um psicólogo chamado Jordan Peterson. Ela é a quarta regra de um livro dele chamado 12 Regras para a Vida. Ela fala muito sobre essa questão da gente comparar ou se comparar sempre com o nosso progresso e não com quem a pessoa é hoje. Isso, se a gente for para pensar, eu acho que essa questão de se comparar com os outros é muito uma reflexão do mundo que a gente vive hoje das redes sociais. É comum é muito comum você entrar nas redes sociais e ficar vendo as vidas das pessoas, vendo o relacionamento, as coisas que ela compra, as viagens que ela faz e, de certa forma, comparar a sua vida, aquele momento que você tá. Às vezes está no trabalho e outra pessoa está no clube ou está numa praia aproveitando, né, o mar, e você fica: "Nossa, queria estar na praia". Ou sei lá, você compra um violão, por exemplo, e de repente você vê lá que o aquele seu amigo ou aquele guitarrista que você gosta comprou vários violão, posta a parede, assim, cheia de violão. Você fica tipo, você perde até o gosto pelo instrumento que você acabou de comprar por causa dessa comparação, né, de vidas, assim, dessa um pouco dessa inveja, como se dizer. E isso é o mal, assim, porque acho que o certo seria você sempre olhar para sua trajetória, para sua vida e entender que cada um tem a sua vida e a sua trajetória, né. E você ir estabelecendo metas dentro disso, de que você tem que buscar evoluir a sua vida e não comparado com a vida das outras pessoas, mas com aqueles objetivos que você tem para sua vida. Eu mesmo sempre foquei em ser versátil na música. Por quê? Porque eu sempre gostei de tudo. Eu sempre gostei de rock, de samba, sempre gostei de jazz. Então, tipo, meu foco sempre foi esse, tocar de tudo. Só que isso traz alguns problemas. Por exemplo, eu não sou especialista em nenhum desses estilos. Isso é um problema? Talvez seja, porque quando alguma banda busca um guitarrista que seja muito especialista, por exemplo, em metal, quando já rolou trabalhos assim, né, de eu não sou tão bom quanto um guitarrista que se especializou nisso, mas isso são escolhas que a gente tem na vida. Eu não me sinto mal por não ser especialista em nenhum estilo, eu me sinto bem com a escolha que eu fiz, porque eu gosto de tocar de tudo e isso também abriu oportunidades de vários trabalhos diferentes dessa vida que eu tenho. Então a ideia é essa, você saber aonde você quer chegar, porque aonde você coloca a sua meta, muda também como você olha muda, assim, muito como você olha as conquistas. Por exemplo, tem uma história lá no livro A Sutil Arte de Ligar o F do Mark Manson, que ele compara 2 histórias, a história do primeiro baterista do Beatles, que eu esqueci o nome, mas o nome vai aparecer aí, e o Dave Mustaine do Megadeth. Ele compara assim, os 2 foram demitidos das suas bandas. O Dave Mustaine por problemas com álcool e drogas, foi demitido do Metallica, né, e o baterista lá foi demitido por causa do empresário lá, quando eles foram fazer a primeira gravação, o empresário acabou demitindo ele. E você vai ver na vida dos 2, cada um teve um rumo diferente. Eles teve rumo diferentes, assim, o Dave Mustaine montou uma banda chamada Megadeth, fez muito sucesso, mas o Dave Mustaine, de certa forma, é frustrado, porque quando ele saiu da banda do Megadeth e foi demitido, ele colocou como meta de vida ser maior do que o Metallica. E isso é um problema. Quando você coloca a sua meta pessoal em cima de algo externo, você depende, por exemplo, ele dependia do fracasso do Metallica para ser maior do que o Metallica. Por mais que ele teve esforço e conseguiu fazer muito sucesso, ele teve uma banda incrível, ele não conseguiu superar o Metallica, porque o Metallica também é uma banda incrível. Então o Metallica vendeu muito mais, fez muito mais show e etc. Agora o baterista do Beatles, ele foi demitido e ainda continuou tocando bateria, chegou a gravar alguns CDs, mas você vê que ele é muito mais grato a essa demissão, porque ele fala o quê? Ele fala que se não fosse a demissão do Beatles, ele não conheceria a esposa dele, e o que fez a vida dele ser uma vida boa e alegre, ao contrário do que a gente lê dos
dos participantes do Beatles, né, que teve muito vida muito conturbada nessa área de relacionamento, né. Então você vê que ele não tem inveja, não tem rancor do sucesso do Beatles. Beatles, que é uma das maiores bandas de todos os tempos, né. E então só, dependendo de como você coloca sua meta, é diferente dependendo do jeito que você enxerga o caminhar da sua vida, né, é diferente. E quando a gente pensa nessa questão da comparação, acho que essa questão da gente olhar para o outro e desejar, às vezes, ter o relacionamento do outro, ou ter a guitarra que o outro tem, a casa, o carro, eu acho que tudo isso é fruto da inveja, né? Que é um mal que a gente até vê na Bíblia falando sobre esse mal. E se formos para pensar ali, a primeiro assassinato da Bíblia é fruto da inveja, né? Caim matou Abel por causa da inveja. José, né, foi traído pelos irmãos por causa da inveja, e o filho pródigo tem um pouco dessa questão da inveja também. Então você vê que a inveja tá muito envolvida ali no na queda, assim, de muitas pessoas na Bíblia. E isso me lembra uma história que aconteceu na minha família, assim. O meu pai, em 2018, ele comprou uma televisão nova lá para assistir a Copa do Mundo, e eu tenho um tio, né, que ele sempre teve esse hábito de ter inveja dos outros. Ele sempre ganhou muito bem, então o que ele fazia, por exemplo, que ele fez nesse episódio? Meu pai comprou a TV pra gente assistir a Copa do Mundo, estava todo feliz, meu tio foi na casa do meu pai, viu a TV, na mesma semana ele foi lá e comprou outra TV igual, só que maior. E meu tio sempre fazia isso, com não só com meu pai, mas com outras pessoas. Se ele via você comprando um carro, ele ia lá comprar um carro muito parecido, só que maior. Se ele via que você comprando uma casa, ele ia lá e tentava conquistar uma casa maior. E sempre com esse olhar de ter mais do que os outros. E meu tio, na época, eu lembro que ele ganhava por volta de 20.000, alguma coisa assim. E meu pai ganhava, sei lá, não ganhava tão bem assim. Meu pai se matava de trabalhar, na verdade, para colocar as coisas, colocar alimento dentro de casa. A gente tinha algum, estava começando a melhorar um pouco a vida, mas ainda não era aquela vida boa que meus pais têm tido hoje. E quando você compara, assim, a vida dos 2, você vê que meu pai, por ter as coisas, por prazeres, tipo, ele comprou a TV porque ele queria assistir a Copa do Mundo, e não porque ele queria ter uma TV melhor do que os outros. E meu tio, que sempre viveu a vida pautada com essas coisas de ter as coisas melhor do que os outros, meu tio, até hoje você vê que a vida da família desse meu tio é totalmente perdida, assim. Principalmente porque eles sempre pautaram as coisas pelo dinheiro, né, por ter as coisas. Então, é uma coisa pra gente parar pra pensar, se nós temos buscado conquistar as coisas, ou se as nossas metas estão muito pautadas em coisas externas, né, e se comparando aos outros e ser melhor do que os outros, ou coisas internas de tipo: "Não, eu quero me tornar um músico melhor, eu quero ter uma vida melhor daqui pra frente". Então, é só uma reflexão. Tem aquele ditado, né, que fala que a grama do vizinho é sempre mais verde, mas será que a grama do vizinho não é mais verde porque ele só olha para sua própria grama, em vez de olhar para as outras gramas? Se você gostou dessa reflexão, se inscreva no canal. Um abraço e até a próxima.